gente. Bom, eu já começo fazendo pedido de desculpas, principalmente para quem está iniciando, tá? Como eu falei ontem, infelizmente a gente tem digamos assim, a gente sabe fazer as coisas, tá? Então a gente conversa como se todo mundo soubesse também a mesma linguagem, tá? E às vezes eu sei que fica mais difícil de entender para algumas pessoas, tá? Por exemplo, quando a gente fala em mão empoeirada, mão enfumaçada, mão carregada, mão molhada, enfim, pra gente que trabalha o dia a dia, que é profissional nessa área há muitos anos, com certeza a gente sabe o que é. Mas quem está começando, eu sei que fica voando, tá? Fica boiando nisso, tá certo? Então hoje eu quero mostrar para vocês algumas coisas, tá? Por exemplo, diferença entre mão e demão, e o que é cada uma dessas mãos, tá? A gente vai fazer a aplicação disso, tá? Porque a ideia aqui não é simplesmente fazer uma demonstração, é praticamente fazer uma videoaula, tá? Então olha só, eu peguei uma peça velha, a tampa de uma Hilux, foi trocada aqui na oficina, tá? Só dei uma lavada com lixo na peça para poder fazer a demonstração para vocês, tá certo? Como é uma peça preta, eu vou demonstrar tudo com uma tinta prata, porque eu acredito que daí vai ficar muito fácil de vocês entenderem o que eu quero dizer. Lógico que eu vou ter que começar de acordo, por exemplo, mostrando que é uma mão empoeirada, depois uma fumaçada, enfim. Porque se for mostrar como é que se pinta, a peça não vai chegar, não vai dar, né? Eu tenho que ter uma peça para cada demonstração. Mas se eu fizer, não de acordo com a pintura, mas de acordo com as aplicações, vai ficar bem tranquilo, tá? Então assim, eu pretendo fazer um vídeo corrido, sem fazer cortes, para ver se você consegue pegar, tá certo? Agora vou virar a câmera do outro lado, tá? Porque eu tô como se fosse selfie, lógico, tá aqui. E vou fazer as aplicações e vou falando. Bom, gente, tá aqui a nossa peça, tá? Eu já tô com a pistola na mangueira, fazendo esse bolinho de ar aí, tá certo? Então é o seguinte, ó. Eu vou fazer a aplicação bem de pertinho para que vocês consigam ver exatamente o que eu quero dizer, tá? Então começa por isso, ó. Minha pistola de uso normal, tá? Tá com uma tinta prata, a tampa é preta. É uma pistola de alta pressão, tá? Então para essa aqui funciona essa regulagem, tá? Leque aberto com 2,5 voltas nesse botão de cima aqui, ó, onde é a vazão da pistola, tá? Que vai dar um leque aberto e perfeito. Sempre considerando que o leque da pistola, tá? Ele é assim, ó. Ele é mais carregado em cima e mais empoeirado na parte de baixo. Assim que o leque da pistola funciona. Às vezes, conforme vai o uso e limpeza, isso inverte, tá? Então o que você faz? Vira o bico, porque tem que ficar carregado em cima, tá? E mais empoeirado embaixo. Essa é a aplicação, tá? Ok, começou, ligou, mas segue a vida. Vamos lá. É como é, a oficina é assim que funciona. Então vamos lá. Então, ó. Tá? Leque bem aberto. Então vamos lá, ó. Como é que é uma mão empoeirada? Empoeirada é isso, ó. Isso é empoeirado, ó. É só um pozinho mesmo. Certo? Essa é a aplicação de uma mão empoeirada, tá? Então você tem bem a noção, ó. É no preto, no prata, ó. Isso é mão empoeirada. Tá vendo? A mãozinha bem de leve, fica falhada. Tá certo?
essa é a mão empoeirada, tá? Como é que é a mão fumaciada que eu falo, tá? Uma mão que tem cobertura, mas é só um pouco mais que isso, tá? Ela nem úmida é, ela é semi-úmida. Então é isso, ó. Isso é uma mão fumaciada, ó. Você vê que tem diferença? Empoeirada é só a beiradinha lá, como ficou lá na beiradinha, ó. Fumaciada é esse aqui, ó. É um pouco mais carregada, tá certo? Uma mão média, tá? Vou pegar essa parte aqui que não tem tinta ainda, ó. Uma mão média, tá? É isso aqui, uma semi-úmida, ó. Mais que empoeirando um pouquinho, ó. Perceberam que ela pega um pouco de brilho, mas não é muito? Estão vendo? Ó, essa é uma mão semi-úmida. Essa é uma mão empoeirada. Aqui já secou o brilho, tá vendo? Não tem mais coisa, mais brilho. Então vou deixar secar o brilho do outro lado. Eu vou passar com um ventinho aqui para mostrar para vocês como é que fica. Ó, tudo vê bem, ó. A mão empoeirada, a mão fumaciada na realidade. Que poeirada tá ali em cima aqui, ó. Isso aqui é empoeirada, ó, tá? Pega só um pozinho. Isso aqui é fumaciada, tá? Essa aqui é uma mão semi-úmida. É uma mão já para cobertura, tá? Agora vou mostrar para vocês como é que é uma mão molhada, tá? Nessa parte de cima aqui não tem tinta ainda, ó. Claro, a cobertura não vai ser 100% porque vai ser numa parte totalmente preta. Mas para você ter exatamente a ideia do que é uma mão molhada, tá? Ó, gente, isso é uma molhada. Então qualquer tinta com duas mãos dessa, ela vai cobrir qualquer peça, tá? Ou melhor, qualquer tinta não, né? As tintas boas de cobertura. Porque amarelo, vermelho, alguns verdes, é bem complicado, então tem que dar mais tinta, tá? Mas isso aqui é uma molhada, ó. Tá vendo? E com um leque 2,5 V da regulagem e ele bem aberto, não escorre, tá? Ainda mais que a tinta. Tá vendo? Então eu quero secar isso aqui com ventinho, que quero mostrar para vocês uma outra dúvida que a maioria das pessoas tem pintores, tá? Então você já começa a profissão sabendo essa diferença. A gente antigamente trabalhava com metálico, duco, sintético e acrílico, tá? Era só o que tinha, não existia PU nem tinta poliéster. Então como é que a gente fazia? Tudo que eu fiz, tanto a empoeirada, quanto a fumaciada, quanto a média, quanto a carregada aqui, são mãos de tinta, tá? E antigamente, na época das tintas acrílicas principalmente, e metálicas, a gente trabalhava com demão de tinta. Como é que é demão de tinta? São praticamente duas passadas para que a cobertura ficasse boa, tá? Então tem dois tipos, tem a demão simples e a demão cruzada, tá? A simples eu vou demonstrar nesse cantinho aqui, ó. A simples é essa aqui, ó. É uma passada, mais uma passada. Isso é uma demão, tá? Vou mostrar para vocês aqui do ladinho como é que é a demão cruzada. Uma cruzada, ó. É uma mão simples. Aí você vira o bico, tá? Vira o bico da pistola, ó. E é isso aqui, ó. De cima para baixo, ó. Isso é uma demão cruzada, ó.
tá? Só que hoje não se usa mais isso. Como hoje é base poliéster e PU, e verniz PU, tinta e verniz no caso, né? É só com mão simples, não se usa mais de mão de tinta hoje, tá? De mão só aquelas duas simples ou uma simples uma cruzada. E mão de tinta é só isso, tá? É uma passada só, tá? Então, deixa eu já Então, gente, acho que agora ficou mais claro, né? Para quem está iniciando. Uma mão empoeirada é só um pozinho mesmo. A mão fumaciada é, digamos, é o dobro da empoeirada de aplicação. A mão média, ela te dá um semi-brilho, ela vem cobrindo já, né, para cobertura. E a mão mais puxada, uma molhada, ela é a mão de acabamento. É a última mão que se dá no verniz ou na tinta PU, que é onde vai te dar esse granulado original, tá certo? Olha só, super brilhoso, ó. Não tem verniz, é só tinta. Ele vai fosquear, vai ficar assim, ó, fosco, 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 ó. Tá? Vou tentar um pouquinho molhado ainda, porque a tinta fosqueia. O que dá brilho é o verniz. Não adianta você querer encher de tinta que não vai ficar brilhoso com a tinta. Não é a tinta que dá brilho, é o verniz, tá? Tá certo, gente? Então é isso, ó. Essa é a aplicação. São as aplicações que a gente faz, tá? O tipo de demão, inclusive, funciona para fundo, tá? Quando eu disser que no fundo é uma mão mais fumaciada ou mais carregada, é o meu tipo de aplicação, tá? Aí você me pergunta, e como é que é se eu fosse pintar a peça? É exatamente o oposto da ordem que eu mostrei aqui para vocês, tá? Principalmente prata, para não manchar, tá? Mas olha só, se a peça for original, tá? Uma peça que não tenha muito material, você começa com uma das mãozinhas mais molhada, umas duas mãos, três, depende, para ficar com cobertura. No que fez a cobertura, tá? Você vem e dá a mão fumaciada, e da mão fumaciada, você vem depois e faz o pozinho, só o pozinho por cima, que é a última mão no caso, tá? Por que disso? Porque o pozinho, a mão fumaciada com o pozinho, uma vez lógico a peça que esteja o defeito coberto, né, que esteja de tinta já, o tinta suficiente, a tinta fumaciada com a poeira de tinta por cima, então, cobriu, da tinta fumaciada, uma mãozinha, cada vez que fosqueou, então tu vai aplicar a tinta molhada, primeira mão, fosqueou, tá seco, vai aplicar a segunda tinta molhada, segunda mão molhada, fosqueou, tá? Se cobriu, perfeito, se não cobriu, dá uma terceira mão, faz bem a cobertura, tá? No que você deu a cobertura, fosqueou, você vem com a mão fumaciada, você fumaceia ela por cima, tá? Abrindo já um pouco, se for retoque, tá? Se for peça inteira aparelho. Feito isso, você vai dar a mão fumaciada, aquela poeirinha por cima, tá? Só a mão empoeirada, que é a última mão. Se é peça toda em toda a peça, se é retoque, cobre o retoque e abre, né? Tipo, abre, você vai pegar e vai abrir, né? Deixar que pegue um pó de tinta mais longe, tá? Porque aí sim, a tinta vai ficar parelha no padrão original e sem mancha, tá? Qualquer cor, se você fizer isso, não vai manchar. Por que eu falo que você só começa com a tinta molhada se for original? Porque uma tinta com muito material,
a tendência é que esse thinner de molhado penetre muito na tinta, vá lá embaixo. Se tiver alguma coisa mal feita ou algum material mal aplicado, vai puxar para cima e no final da tua pintura vai aparecer por baixo o desenho ou de uma bolha, ou de um arranhão, ou um picadão, o que tiver embaixo, um desbaste mal feito, tá? Então, se não é original, não começa. E o bom é nem aplicar nenhuma das mãos molhadas. Aí tu faz as mãos semi-úmidas ou úmidas, que nem eu como mostrei antes, tá? Porque se você molhar, o risco de perder o teu trabalho é muito grande. Porque esse thinner vai penetrar no fundo da pintura. Vai até a lata. Tá certo? Bom, recapitulando. Então, cobertura de qualquer tinta, de qualquer cor, enfim, você faz até que ela fique parelha. Não pode chegar ao fundo embaixo, tá? Ou nada embaixo de algum desbaste de alguma coisa. Tá certo? Então você vai dar 2, 3 mãos, quanto forem necessários, tá? Mãos, não demãos. Não se dá mais demão hoje. Ou só se pinta com mão de tinta, tá? Se você vai começar de cima para baixo ou de baixo para cima, é indiferente, desde que você domine a sua pistola, tá bom? Então, feita a cobertura, uma mão fumaciada para te poder dar aquela alongada e tirando mancha. Se é retoque, você deixa ele abrir. Se é peça inteira, faz parelho. No que fosqueou feito isso, você vai pegar e vai dar a mão empoeirada, que é aquela primeira mão que eu dei, bem poeirinha, tá certo? Se você empoeirou, peça inteira aparelho, retoque faz abrindo também que nem a fumaciada, e está pronto para receber verniz, tá? Numa próxima vídeo aula, eu vou fazer isso também com uma tinta diferente, de repente na própria tampa aqui, fazendo retoque mesmo, como é o retoque, tá? Vou fazer todo o processo com tinta diferente, tipo que nem aqui, prata no preto, ou enfim, duas cores bem diferentes, tá? E logo em seguida eu vou fazer o retoque, vou pegar uma tinta que fica certa para algum carro e vou escurecer ela, tá? E vou fazer o retoque para vocês verem como fazendo o processo fica perfeito. Tá bom, gente? Digam aí se vocês gostaram, se assim ficou melhor, se a didática da aula ficou melhor assim. Porque a minha ideia não é fazer demonstração para vocês, tá? É ensinar vocês do zero como é que faz o trabalho. Isso vai ser em todos os processos daqui para frente. Hoje eu mostrei a diferença entre mão, demão e aplicação, tá? Na tinta. Numa próxima aula eu vou mostrar para vocês, digamos, a massa da preparação até o final, injeção, enfim, preparação, aplicação e injeção, o fundo, a mesma coisa, enfim, todo o processo que tem que ser feito dentro de uma oficina. Tá bom, gente? Deixe suas perguntas que a gente terá o maior prazer de responder para vocês, tá? E uma coisa muito importante, tá? Essa aqui é uma aplicação tinta poliéster, tá? Quando for o caso de você pintar com tinta PU, você tem que lembrar que a secagem é mais lenta, é diferente, e o próprio brilho já está na tinta, tá? Então a aplicação da tinta PU é o mesmo processo de aplicação do verniz, tá? Claro, só tendo cuidado que tem tintas PU, principalmente o vermelho, que o bom é você dar uma base boa embaixo, já no fundo, né? Porque você não vai ter chance de dar muita mão para fechar esse retoque, para fechar essa mancha do fundo embaixo, tá? Então você não vai conseguir dar 4, 5 mãos de PU. Primeiro porque vai ficar muita tinta, a secagem vai ser muito ruim, além de que fica emborrachado, tá? E muito material
a tendência é que em pouco tempo, alguns meses, perca muito brilho. Então, sempre procura fazer e usar a recomendação da fábrica de tinta, tá? Se ela diz que vai te dar de 2 a 3 demãos, dá de 2 a 3 demãos. Procura sempre usar mais do que a fábrica que faz o carro utiliza. Porque hoje a maioria dos carros estão vindo com cobertura e uma mão de verniz, ou no máximo 2, tá? Eles têm usado muito o verniz de mão única, que é para produção, né? Se tem produção, então é como é e é assim que é. A gente aqui fora tem que se virar. Mas hoje pelo menos os carros estão vindo muito poucos manchados ou com falta de tinta. Porque há um tempo atrás, tempo do acrílico e metálico, a gente descia carro da carreta todo manchado, mas todo manchado. A gente não tinha muito o que inventar, muito o que fazer, tá? Porque a tinta era tão pouca que eles davam por cima que nem fechava o fundo embaixo. Então, se eles botavam um fundo mais escuro, ficava um carro mais escuro. Se botavam um fundo mais claro, ficava um carro mais claro, com a mesma tinta, tá? Então hoje a gente não tem mais esse tipo de problema. Só tem que ter cuidado. Por exemplo, da tinta até cobrir. Cobriu, perfeito, mas respeita as demãos de secagem. As mãos de secagem. A gente que é da antiga ainda fala errado às vezes, mas paciência. Então, respeita a secagem das mãos de tinta, tá? No que fosqueou, por exemplo, agora a tampa, ó, tá bem fosquinha. Seria a hora de começar a invernizar, tá? Então, no outro dia, eu vou fazer uma aplicação de verniz quando for o retoque, mostrando para vocês. E aí, é a mesma aplicação que vai ser feito se fosse tinta PU, tá? Então, tinta PU se aplica como se aplica verniz. Com a diferença que tu vai ter que dar provavelmente uma mão a mais, pintar com 3 mãos, porque você precisa fazer cobertura de tinta. Um verniz não, verniz são 2 mãos, máximo 3, mas não tem cobertura, né? Tanto que ele é transparente, é só para te dar brilho e resistência na pintura. Tá bom, gente? Então, como falei anteriormente, eu vou procurar fazer sempre mais uma videoaula, mais para iniciante, porque para algum profissional da área que acha que pode ver alguma coisa que possa ajudar, vai assistir, vai entender mais fácil. E o iniciante vai entender da forma que eu estou explicando agora, tá? Porque essa é a ideia. Realmente ministrar uma aula, dar um ensinamento para o iniciante, tá? Eu, por exemplo, depois de 20 e poucos anos de pintura, porque eu sou velhinho, né? Eu aprendi que num curso de pintura, que eu não tinha mais nada para aprender. Tanto que o curso em si não teve novidade. Mas foi lá que eu aprendi que era muito mais fácil pôr faixa nos carros. E na época eu trabalhava na Ford, eu colocava muita faixa nas F1000, enfim, mais antigo. Quis colocava essas faixas mais fácil com água com sabão, não seco. Gente, eu apanhava muito para botar a faixa seco. Nossa, até que alguém veio e ensinou isso. Num curso de pintura, nada a ver, tá? Então, a gente sempre aprende, está sempre aprendendo. E uma dica, ó, eu tenho isso para mim como regra. Não acha que você sabe tudo, tá? Sempre tem alguma coisa para você aprender. Os materiais estão mudando, os profissionais estão especializando, sempre tem alguma coisa que você pode aprender. Eu aprendo até hoje, tá? Sei que eu sei fazer as coisas da minha profissão, tá? Eu acho que eu me nivelei pelo nível de cima, que é o principal objetivo, né? De todo mundo. Mas sim, a cada dia, no dia a dia, no vamos ver, no vamos fazer aqui, a gente aprende alguma coisa. Todo dia tem aprendizado, tá? E olha que eu tenho 40 e poucos anos de profissão. Então nunca pense que você sabe tudo, tá? Esteja com a mente aberta, disposto a aprender, tá certo? E quem está iniciando, não esqueça,
é um aprendizado constante. Procure aprender o máximo que você puder, se fizer possível. Se não puder